Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Hoje nós iremos iniciar alguns estudos bíblicos sobre o exílio babilônico, o pior de todos os momentos na história bíblica da nação de Israel. O cativeiro de Judá, a derrota do povo judeu diante de um inimigo mais poderoso do que eles. Deus havia voltado as suas costas para a nação de Israel por causa dos seus pecados, pela desobediência aos mandamentos e estatutos do Senhor, pela sua idolatria, pela dureza do seu coração, pela dureza da sua cerviz, pela incredulidade do povo, pela ingratidão e desprezo diante de todas as bênçãos e de todos os livramentos que Deus havia dado para o povo, pelo esquecimento de Deus, pelo desprezo aos alertas proféticos, pelo desprezo ao chamado ao arrependimento e pelo desprezo à oferta de misericórdia. Eu confesso que eu acho que eu consegui relacionar tudo aquilo que Israel havia feito e falhado diante de Deus. Mas Israel então tornara-se culpado diante do Senhor, e as suas práticas, elas eram semelhantes às dos outros povos que não temiam ao Senhor, e a justa ira de Deus recaiu sobre toda a nação. Entre as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência, Israel havia escolhido o castigo, porque desobedeceu a todos os mandamentos do Senhor. A origem da nação de Israel está no próprio Deus. O povo de Israel havia sido levantado pelo próprio Deus. Tudo se inicia lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, é lá naquela região do Iraque, onde hoje é o Iraque. Deus chama Abraão e lhe diz: de ti farei uma grande nação, e também em ti serão benditas todas as famílias da terra, e também em ti serão benditas todas as nações da terra. O Império Assírio, ele levou o Reino do Norte cativo, e quase 100 anos depois, o Império Babilônico derrotou e levou o Reino do Sul cativo como escravos. Apenas pessoas pobres e desprezadas até pelos impérios é que ficaram naquela terra. Assim, toda a nação de Israel havia sido derrotada e levada cativa como escravos para a mesma região onde Deus havia chamado Abraão, lá na Babilônia, onde hoje é o Iraque, naquele mesmo local. A cidade de Jerusalém teve os seus muros destruídos, seus principais edifícios também foram destruídos, a casa do Senhor, o templo de Salomão, foi destruído e saqueada toda a sua preciosidade. Se você fosse um observador naqueles dias e tivesse presenciado tudo aquilo que estava acontecendo, sem sombra de dúvidas, você diria que Israel sumiria do mapa, que em pouco tempo aquela região seria habitada por outros povos mais poderosos do que eles, e Israel seria completamente esquecido da história da humanidade. O povo judeu desapareceria para sempre de toda a história e ele seria consumido pelos seus inimigos. Então, diante destas constatações, a pergunta seria: Deus havia falhado nos seus planos? As alianças de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com Davi, com a nação de Israel, haviam sido anuladas? Deus seria incapaz de cumpri-las? A lei que Deus havia dado por Moisés, que era a revelação da sua vontade, escritas em tábuas de pedra, o sangue do cordeiro, que era aceito para perdão dos pecados, o culto que Deus havia revelado como ele deveria ser adorado, as promessas que Deus havia empenhado com a sua palavra, a arca da aliança de Deus, onde o nome do Senhor era invocado, a casa do Senhor, local onde seriam feitas as orações ao Senhor, e os seus olhos e os seus ouvidos estariam atentos para ouvir e para atender o
o que seria de tudo isso? Uma vez expulsos da terra, derrotados e destruídos como nação, como se cumpririam tais alianças de Deus? E a promessa do reino eterno? E a tal bênção para todas as famílias e para todas as nações da terra? Quem teria poder para trazer Israel de volta? Que preço cobraria para isso? E como que Israel iria pagar? Pagar com o quê? Quem teria interesse em fazer isso pela nação de Israel? Quem devolveria alguma soberania à nação de Israel? Se houve um momento na história da nação de Israel em que todas, absolutamente todas as suas esperanças desapareceriam, este era o tal momento. Mas essa história, ela não é sobre uma nação. Ela não é sobre um povo, ela não é sobre uma terra ou uma região, e essa história também não é sobre uma religião. Essa história é sobre um Deus, o único Deus que existe. O Deus grande e incomparável, o grande Eu Sou. O Deus que fala e acontece, e que não se esquece da sua aliança. Aquele que diz, agindo eu, quem o impedirá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de poder falar contigo. O mesmo Deus da história da nação de Israel, o mesmo Deus que se revelou na história humana, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem chegamos até a Tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos os Teus grandes feitos, as Tuas grandes maravilhas. E o que nós te pedimos agora é que o Deus Espírito esteja sobre nós, nos ilumine o entendimento e a compreensão da Tua palavra, Senhor. Abençoe a minha vida, abençoe cada um dos nossos ouvintes, que sejamos edificados pela compreensão da Tua palavra. Aplique, a Deus, as nossas vidas, que nós sejamos praticantes, obedientes da Tua palavra, Pai. Tudo te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de continuarmos, pense em quão grande é o nosso Deus. Eu queria que você ouvisse uma canção neste momento que fala exatamente sobre isso. Ela traz grandes virtudes, ela cita grandes exaltações ao nome do Senhor. Ela fala do esplendor de um rei, ela fala de majestade e fala de luz, ela fala de alegria da terra, ela fala que Ele é a luz, as trevas fogem diante dele, todos tremem com a sua voz, todos hão de ver. Um Deus de todas as gerações, Ele tem o tempo nas suas mãos, Ele é o começo e Ele é o fim. Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o leão de Judá, e Ele também é o próprio Cordeiro morto pelo seu povo. Não há nome que se iguale ao nome do Senhor. Ele é digno de louvor. Todos hão de ver quão grande é o nosso Deus.
Depois então de ouvir essa música, de louvor e adoração ao nome do Senhor, quão grande é o nosso Deus, então a gente volta àquela pergunta: como se cumpririam todas as promessas, todas as alianças, todas as bênçãos às nações da terra, às famílias da terra? Diante de tudo o que a nação de Israel estava passando agora, somente a ação de um Deus todo-poderoso, soberano, sobre todas as nações, sobre todas as coisas, um Deus onipotente, um Deus onisciente e um Deus onipresente, que tem o governo da história nas suas mãos, somente Ele seria e é capaz de fazer cumprir todas estas suas promessas. E porque Deus é o único Deus sobre a terra, e porque Ele disse, Ele o faz, exatamente como prometeu. Este é o peso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, o universo foi formado pela sua palavra, e a pergunta que fica é: haveria coisa demasiadamente difícil para Deus em todas as suas promessas? Evidentemente que não. Então, vamos voltar 100 anos antes do cativeiro de Judá, no período do profeta Isaías, época do cativeiro do Reino do Norte, e ver que logo após o anúncio do juízo de Deus, também sobre Judá e sobre então todo o Israel, Ele mesmo, o Senhor, diz que reedificará Jerusalém, o templo, e a casa do Senhor será reconstruída. Nós vamos ler Isaías, capítulo 44, de 21 a 28, diz assim a palavra de Deus em Isaías 44, de 21 até 28. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, preste atenção nesse nome, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Somente o único Deus que existe é capaz de dizer o que vai acontecer, porque Ele é que faz acontecer. Quando Deus diz Ciro, Ele já está se referindo ao nome do imperador, o nome do rei, que ele mesmo levantaria em uma nação incrédula, um homem que não conhecia Deus, para fazer exatamente aquilo que Deus disse que aconteceria. Essa profecia de Isaías foi dada 170 anos antes dela acontecer. Ela foi dita 100 anos antes do cativeiro, e o cativeiro durou 70 anos. Então, 170 anos antes, Deus já dizia até o nome do rei e do imperador que faria isso. Vamos ler mais outro texto na sequência, Isaías 45, de 1 a 7. Isaías 45, de 1 a 7 diz assim:
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esse texto diz que Deus havia criado o mal que abateu Israel. Era o próprio Deus que havia levantado, alguns anos antes, o Império Assírio para levar o Reino do Norte, e 100 anos depois, o Império Babilônico, que havia derrotado o Império Assírio para levar o Reino do Sul. O próprio Deus é quem havia criado esse mal para disciplinar o seu povo. A continuação da profecia de Isaías, ela diz que Deus toma Ciro pela sua mão direita. Você já imaginou essa cena? Como um pai, quando ele dá a mão para uma criança, assim, dá a sua mão direita e o toma a criança pela mão e o conduz. Deus agora ia fazer isso com o próprio Ciro. Ciro, ele era um imperador persa, e o Império Persa havia derrotado os babilônicos, aqueles que haviam levado Judá como cativo. Ciro sequer conhecia a Deus, mas Deus se revela a ele, lhe dá vitórias, lhe dá poder e lhe dá riquezas. Mas tem uma continuação ainda do texto, ainda no capítulo 45, agora versos de 11 a 13, diz assim: tudo isso é profecia de Isaías 100 anos antes de acontecer o cativeiro. No verso 11 a 13 diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele, Ciro, edificará a minha cidade, que é Jerusalém, e libertará os meus exilados, que é o povo de Deus que estava lá na Babilônia, não por preço, nem por presentes, ele o fará voluntariamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus também havia levantado o profeta Jeremias, este para profetizar 100 anos depois de Isaías, para apresentar, já naqueles dias do exílio, quando o povo já havia ido, já havia sido levado cativo para a Babilônia, Deus levanta o profeta Jeremias, que manda dizer aos anciãos, aqueles que estão lá na Babilônia. E essa profecia de Jeremias está no livro de Jeremias, capítulo 29, de 10 a 14. Diz assim o profeta Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim,
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. E assim aconteceu. 70 anos depois, o Império Persa é quem domina o mundo, Ciro é o rei desse império, e Ciro faz um decreto. Não sei se você sabe, mas esse decreto de Ciro, ele foi encontrado pela arqueologia em 1879, e ele está no Museu Britânico, em Londres. Veja uma foto dele. Ele tem uma forma de cilindro, eu não sei dizer o tamanho dele, mas esse é o decreto que Ciro fez, cuja palavra de Deus se refere a ele também. Esdras, no capítulo 1, é um livro logo após o livro das crônicas dos reis de Israel. Esdras narra o retorno do exílio no capítulo 1. Vamos ler esse texto também em Esdras, capítulo 1. Diz assim: No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus o despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 30 bacias o número deles é 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. O que acontece nesse período é que Deus levanta esse rei e esse imperador chamado Ciro, e ele faz com que todos aqueles cujo coração Deus despertou, para que eles voltassem para Jerusalém. E foi assim que efetivamente aconteceu. O curioso é que o próprio rei Nabucodonosor, quando levou Judá cativo e destruiu o templo de Jerusalém, ele levou todas as preciosidades para lá. E quando ele levou, ele colocou no templo dos seus deuses. O Império Persa, que vem depois, que derrota o Império Babilônico, agora então o rei Ciro vai lá no templo dos deuses
e pega todos aqueles utensílios que eram da casa do Senhor, mais de 5.000 utensílios, e diz assim: levem de volta para a casa do Senhor. De forma impossível, aos olhos humanos, as tribos de Judá e Benjamim, que era o reino do sul, que ficava em Jerusalém, ele volta para a sua terra, sem ter pago nenhum preço, sem ter dado algum presente, sem ter lutado por isso, de forma voluntária, alcançaram o favor de um rei que era incrédulo, que sequer conhecia o Senhor, mas que foi usado pelo seu poder para cumprir toda a sua palavra. E ainda voltaram com presentes, bens, gado, prata, ouro e outras coisas preciosas. Voltaram para reconstruir a casa do Senhor e ainda receberam de volta todos aqueles utensílios que Nabucodonosor tinha tomado da casa do Senhor. Então eu te pergunto, quem é como o Senhor? Quem, na história da humanidade, se aproxima do Deus de Israel? Há muitos outros detalhes a respeito do exílio, sobre o seu retorno, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, do restabelecimento do povo judeu na sua terra, e se Deus permitir, este será o tema dos nossos próximos estudos. Mas o que podemos antecipar é que depois desse pesado castigo, nunca mais Israel afastou-se do Senhor para seguir a outros deuses. A idolatria tem fim em Israel após esse período. Que aplicações nós podemos fazer para as nossas vidas ainda no dia de hoje? A primeira delas, como eu já tenho dito muitas vezes, mas nós precisamos lembrar disso, é que a palavra de Deus se cumprirá, toda ela, completamente. Seus planos nunca serão frustrados. Ele mesmo, o Senhor, cria o mal para disciplinar o seu povo, e Ele mesmo aplica a misericórdia para que eles não sejam destruídos. E Ele o faz para nos santificar, para sermos conformes à imagem do seu Filho, do Senhor Jesus. Dedique um tempo para estudar Deuteronômio capítulo 28. Faça isso depois. Abre em Deuteronômio 28 sua Bíblia e reflita sobre os versículos de 1 a 14. Com todas as bênçãos vindas de Deus. Ouvir de Deus assim: bendito serás ao entrares, bendito ao saíres, se atentamente ouvires a voz do Senhor e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. É tema de muitas músicas, ali mesmo está escrito assim: Deus te colocará por cabeça e não por cauda. São promessas de Deus para aqueles que ouvem atentamente a sua voz, e Deus é galardoador, Ele abençoa aqueles que temem ao seu nome. Mas eu vou te sugerir também fazer uma outra leitura um pouco longa, que começa no mesmo Deuteronômio 28, vai do versículo 15 até o 68. Veja quantas bênçãos perderemos se deixarmos ao Senhor, e quantos males nos atingirão. Eu confesso que quando eu li esse texto, você lê ele com tremenda dor no coração. É tremendamente triste ler isso. Talvez, eu não sei se vai surtir esse mesmo efeito na sua vida. Eu, quando li as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência, eu pude notar quantas vezes eu deixei de dar graças a Deus por tantas coisas que Ele me tem dado. Tem um texto até que me chamou a atenção nos castigos, que dizia assim: as tuas azeitonas cairão, porque eles plantavam, e Deus dizendo assim: até as azeitonas vão cair e não vão produzir o que você espera que elas produzam. E eu fiquei imaginando quantas coisas boas Deus tem feito nas nossas vidas, e nós deveríamos ser gratos diante de Deus. Mas o ponto aqui que eu queria trazer para você: veja os castigos que são decorrentes da desobediência, do pecado, do desafio a Deus. A nação de Israel, ela representava o povo que Deus escolheu para si, diante de todo um mundo de incredulidade e de pecado. Deus levantou este povo e o manteve para trazer ao mundo aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se não fosse a boa mão de Deus sobre Israel, eles já teriam desaparecido da terra há muito tempo. Se não fosse a boa mão,
a misericórdia e a graça de Deus sobre nós, e nós já teríamos sido consumidos. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas nos dias de hoje. Uma segunda aplicação é que, na mesma proporção que Deus é amoroso, misericordioso e gracioso, Ele é igualmente santo e justo. Deus não tolera o pecado. Ninguém tem carta branca para pecar. O que a nação de Israel testemunha para nós hoje é o quanto nós somos pecadores e quanto nós não conseguimos por nós mesmos servir a Deus com inteireza de coração. Se você e eu seguirmos o nosso coração ao invés da palavra de Deus, nós então estaremos sujeitos ao juízo e à ira de Deus. O coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Mas se pelo contrário, nós fizermos como o salmista no Salmo 1 diz: o nosso prazer está na lei do Senhor, nela meditamos de dia e de noite, então nós seremos prósperos, porque o Senhor abençoa aqueles que o temem. E nós somente seremos justificados diante de Deus, diante dele, por intermédio na fé no seu Filho Jesus, aceitando o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Senhorio sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, senhorio sobre as nossas atitudes e sobre todas as nossas ações. Não basta você dizer assim, eu creio em Jesus. É conhecer a vontade dele e obedecer. Sempre que você precisar tomar alguma decisão importante na sua vida, analise-a à luz da palavra de Deus e escolha obedecer a palavra de Deus, ainda que o seu coração aponte justamente para o contrário. E a conclusão que nós chegamos é que os planos de Deus, eles nunca mudam, eles jamais serão frustrados, e o seu plano de salvação, estabelecido desde a eternidade, revelado a nós desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, ele se cumprirá totalmente. O plano de salvação se cumprirá totalmente. E o que nós vemos em toda a história bíblica é a mão poderosa de Deus agindo em todos os momentos da história, para, na dispensação da plenitude dos tempos, ele então enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, ao mundo para morrer pelos pecados daqueles a quem ele quis salvar. Ao mesmo tempo que Deus disciplina o seu povo, ele mostra que somente ele é quem pode salvar o seu povo. Assim se dá a nossa salvação. Por nós mesmos não temos a menor chance de nos salvarmos. Nós precisamos de um Salvador. Assim como Israel, lá na Babilônia, estava sem esperança, completamente entregue ao destino de serem escravos até o fim das suas vidas, nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados pelas nossas próprias ações. Mas Deus, para louvor da sua glória, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, pecadores, merecedores de toda a condenação, ele nos envia um Salvador perfeito. E então, nós temos um Salvador, o único nome dado entre todos os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, Jesus Cristo. E a todos que o receberam, que receberam ao Senhor Jesus, este mesmo Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Obrigado, ó Deus, pela compreensão de que tu és um Deus que tem o controle de toda a história nas suas mãos. Obrigado porque nós sabemos que mesmo nesses momentos difíceis que estamos passando hoje, nós sabemos que tudo está no teu completo controle. Sabemos também que o Senhor aplica disciplina a nós, teus filhos, aplica à tua igreja, aplica juízo sobre as nações e dá, ó Deus, oportunidade a que o homem se arrependa e te busque, Senhor. Que essa palavra possa falar aos corações de todos aqueles que a ouvem, para que haja temor e tremor diante de ti, a começar em mim, Pai, quebrando os nossos corações, para que sejamos tementes ao teu santo nome, para que vivamos para louvor da tua glória, para que sejamos obedientes à tua palavra.
É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.